Olá, vamos agora para nossa aula sobre equações e inequações da álgebra. Esse é o item do nosso curso, é o item 4, e nós vamos estudar aqui equações e inequações do primeiro grau, equações do segundo grau e as inequações do segundo grau. Nós vamos ver junto com a função quadrática mais na frente. Enquanto isso, a gente vai treinando a fazer exercícios, a entender as bases do que são equações e inequações. A palavra equação, ela vem de eco, que significa igual. E isso tem um significado muito importante. O conceito é muito importante. Por quê? Porque a igualdade tem que ser mantida dos dois lados, dos dois membros de uma equação. E para manter a igualdade é que nós fazemos aquele conceito de somar ou diminuir o mesmo número em ambos os lados, dividir ou multiplicar o mesmo número em ambos os lados, que isso é a base do conceito de equação, né? Então, a primeira coisa, nós já falamos isso de forma simples, depois falamos de novo, um pouco mais detalhado, e agora é imprescindível que a gente tenha em mente como que nós resolvemos as equações em termos da ordem de resolução. Isso é exercício de brincadeira, quem gosta de matemática coloca como desafio, né? Uma equação longa, com grande quantidade de números, multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, para que ele seja resolvido. E aí nós temos que entender as ordens de resolução. A ordem de resolução é simples. Primeiro nós resolvemos o parênteses. Isso é uma regra matemática, da linguagem matemática, que a gente tem que seguir, porque é assim que ela deve ser escrita. Depois colchetes e depois chaves. Nessa ordem. Salvo seja escrito ou dito diferente. Isso aqui são os delimitadores. Eles delimitam grupos de números, ou de variáveis, ou de incógnitas. Dentro dos delimitadores, nós temos uma outra ordem, que é a ordem das operações. Então, aqui dentro dos delimitadores, lá dentro dele, nós temos a ordem. Primeiro, potenciação e radiciação. Nós fazemos primeiro. Potenciação e radiciação, lembrando que a radiciação é o oposto da potenciação, como nós já vimos. 2. Multiplicação e divisão. E deixamos por último soma e diferença. Eu vou colocar aqui adição e subtração. Seguindo isso e não errando conta, sabendo as bases, né, nós conseguimos resolver as equações. E também as inequações. Aí voltamos aqui, ó. Esse in aqui, ó, é uma negação, né? É uma não igualdade. Pode até ser igualdade, né? Mas esse in significa não é. Ou não igualdade.
pode até ser igualdade, que nós temos o maior que, o menor que, né? Vamos falar assim, mas é para mostrar, o nome é para mostrar que não necessariamente é uma igualdade. Então, uma equação algébrica, nós estamos dentro da álgebra, ela tem um formato. E aí nós temos, evidentemente, os graus dessa equação, que nós vamos escrever aqui. A base de uma equação algébrica apresenta termos, elementos, né, nesse conjunto. Então a base é assim: a n com x elevado a n mais a n menos 1 com x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 com x elevado a n menos 2 mais, vamos até o final aqui, né, que vai ser a1 x elevado a 1 mais 0, a 0, né, índice 0, que é igual a 0. Então essa aqui é o formato de uma equação algébrica qualquer. Aí vamos dar nome a elas. Ó. Nós chamamos o A índice, ali nós chamamos de índice N, né? Nós damos o nome para ele de coeficiente. Da equação. O N, ele representa o grau da equação. Por isso que nós falamos, a equação do primeiro grau tem n igual a 1. O do segundo grau, n igual a 2. Esse é o grau da equação. E tem a equação elevada à terceira potência, a quarta potência. Quanto maior o grau, mais difícil de resolver. Isso aí não tenhamos dúvida. E x é a incógnita. Você fala, é uma variável? Nós deixamos o termo variável para as funções onde o x muda de valor de acordo com o crescimento ou decrescimento da função. Então aqui, aquele a ser descoberto, o nosso interesse chama incógnita, que é diferente de variável. Não significa que numa equação a gente não tenha uma variável, porque a equação pode representar uma função. Mas necessariamente para resolver a função naquele ponto, nós chamamos a variável de incógnita. Tá? Então, o que nós queremos fazer? Né? Qual que é o problema a ser resolvido quando nós trabalhamos com equação? O problema é determinar as raízes da equação. O que é determinar as raízes da equação? Achar a incógnita. Ou a raiz, né? Porque dependendo do grau, a quantidade de raiz tem no máximo o próprio grau da equação. Né? Determinar as raízes e tornar a igualdade verdadeira. Isso é muito importante porque quando a gente fala tornar a igualdade verdadeira, feito a resolução da equação, nós retornamos para verificar a verdade, que é um dos itens da resolução de problemas, né? Tornar a igualdade verdadeira. Evidentemente, com os seus membros discriminados, certo? Os coeficientes são dados, o x, que é incógnita, não é dado. Então a questão é descobrir o x. Vamos então no item 4.1 falar da equação do primeiro grau. O que significa isso? Nós já sabemos o que é grau, né? Grau é aquele que está lá em cima, aquele nzinho lá. Então, do primeiro grau significa que o n vai ser no máximo 1. Isso é uma equação do primeiro grau.
Então, a forma dela é ax elevado a 1 mais b. Poderia ser a zero aqui, para seguir a mesma ideia de cima, mas não nos preocupemos com isso não. Para que ela seja uma equação do primeiro grau, ela tem que manter o grau 1, então A tem que ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero, vai ser B igual a zero, né? E aí não faz sentido, né? O número já é dado, não tem incógnita a ser encontrada. Ok? Isso é interessante. O que mais? A e B, ou A, B, pertence aos reais. Então, nós estamos trabalhando agora com os números reais, não com os complexos. Isso é importante. Então, qual é a solução dela? Em termos algébricos mesmo, nós temos que isolar o x para achar a solução. Então, quando eu for isolar o x, vamos colocar assim, ó, primeiros, nós subtraímos menos b em ambos os lados da equação. Fazer isso só no começo, né? Para lembrar dessas bases matemáticas. Então, eu vou ter aqui, ó, ax mais b menos b. Para que a igualdade se mantenha, então eu vou colocar o zero em termos didáticos aqui, ó. 0 menos b. Então, eu subtraí menos b em ambos os membros da equação, nos lados da igualdade. Então, eu terei aqui ax vai ser igual a menos b. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir ambos os membros por a, que é o que se faz para manter a igualdade, para poder isolar o x. Então, menos b sobre a. E aqui eu tenho a sobre a é 1. Então, o x isolado, ou seja, a solução dela é menos b sobre a. E isso vai ser usado quando nós formos estudar a função do primeiro grau, né? Que você já percebeu que o nome da função é dado em função da própria equação, certo? Então, o que nós fizemos aqui, ó? Nós fizemos uma adição, né? Nós somamos com o oposto. Lembra? E o que nós fizemos aqui? Multiplicação com inverso. Nós usamos o conceito de adição e multiplicação para poder chegar à resolução dela. Essa resolução é o que nós chamamos de resolução literal, né? Que é usado uma letra. Então, vamos dar alguns exemplos sobre isso. Um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, ó, 5x menos x menos 2 mais 3 meios. Para ser uma equação, precisa ser igualado a alguma coisa. 2x mais 8. Observa que, independente da quantidade de x, o grau de todos os x é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Agora, eu vou isolar o x. Não tem como resolver só dentro do parênteses, porque x menos 2 continua sendo x menos 2. Eu vou ter 5x, vou só tirar o do parênteses, né? Menos x menos 2. Quero colocar o menos 2 aqui não, vou fazer assim. Vou diminuir menos 2x em ambos os lados, já feito isso, e vou separar do lado esquerdo a incógnita e do lado direito os números. Então, menos 2, ó, esse menos aqui, ó, veja só, ele não multiplica nada aqui dentro, não está multiplicando, né? Ou tá? O que você acha disso? O que nós temos aqui? Por que esse menos está aqui de fora? Por que esse parêntese foi utilizado desse lado? Qual que é a ideia disso, né? O que esse menos 2, o que acontece com ele? Qual o significado dele? Então, veja bem, o que está aqui dentro do parêntese, eu vou multiplicar. Aqui eu multiplico pelo mais e aqui eu multiplico pelo menos. Ok? Então, do lado esquerdo é mais 2. Estou fazendo de cabeça, né? E do lado direito, evidentemente, ele vai como menos 2, que é todo aquele raciocínio que nós já fizemos. Ok? Mas eu vou manter aqui, ó, o 8
o menos 2, e o 3 meios que está do lado esquerdo, lá para o lado direito, nós mudamos o sinal. Isso é o algoritmo rápido, isso é importante que você saiba, é o algoritmo rápido de somar e diminuir em ambos os termos da equação, ok? Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, 5x menos 2x, nós podemos separar devagarinho e fazer assim, menos x, fazer menos com menos, né? Primeiro, então menos x menos 2x dá menos 3x. E do outro lado, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum, que é entre 2 e 1 é 2, né? Aí aqui 2 dividido por 1 dá 2 vezes 8, 16. 2 dividido por 1 dá 1, vezes 2, 4. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 é igual a 3. Então 5x menos 3x vai ser igual a 2x. Estamos fazendo a adição primeiro. 16 menos 4 dá 12, 12 menos 4 dá 9 meios. Aí nós vamos dividir ambos os termos por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 9 dividido por 2 vezes 2, ou seja, 9 quartos, que é a resolução dessa equação, ok? Então, essa situação de resolução do primeiro grau é muito simples, né? Não tem problema, não tem que memorizar a fórmula, apenas usar os conhecimentos básicos de operação. Vamos pegar um outro exemplo e colocar um problema típico da equação do primeiro grau, que costuma ser pedido a maioria das vezes no ensino médio, né? Um raciocíniozinho, vamos dizer, simples. Qual o número cujo dobro... Aí você já aprendeu, né? Qual o número x? Cujo dobro, 2x. Ao subtrair sua terça parte, aí 1/3. Resulta em 30. Desde que se descobriram as tábuas dos babilônios, né? Que é a primeira vez na história que se verifica exercícios matemáticos sem demonstração, existiam problemas desse tipo lá. E isso para treinar o raciocínio matemático, né? É assim que se faz treinamento matemático, ou seja, desafiando o cérebro. Isso aqui é bastante simples, ó. Qual o número cujo dobro, então esse dobro é 2x, que ao subtrair a sua terça parte, o número é x, pode multiplicar por 1/3 ou dividir por 3, resulta em 30. O que nós fizemos? Uma equação do primeiro grau. É isso. Seguindo apenas o que foi falado. Então nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, a necessidade do MMC entre 3 e 1, que é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, 6. 6 vezes x, 6x. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes x, x. Do outro lado, alguns já querem colocar do outro lado já, né? Fazer dos dois lados, mas para adiantar uma operação, não vou fazer isso agora. Então, do outro lado, 30. Nós não operamos o outro lado. Aí nós podemos multiplicar 3 em ambos os lados. Temos 6x menos x, temos 5x. Vai ser igual a 3 vezes 30. Aí nós temos 5x, fazendo passo a passo. O bom do passo a passo é que evita erro por falta de atenção. Algo assim que acontece sempre.
Então nós temos 5x é igual a 90x. Então vamos dividir ambos os lados por 5. Nós teremos 90 dividido por 5. Aí a sua maneira de fazer conta, essa é uma conta simples. A gente pode fazer assim, ó, 9 dividido por 5 dá 1, sobram 4. 4 com 0, 40 dividido por 5, 8. Então esse número é o 18. Né? Um dos modos de trabalhar com as equações do primeiro grau são chamados sistemas de equações do primeiro grau. Então, vamos aprender a resolver sistemas. Eu sei que é algo bastante simples. Aliás, a matemática básica, o nome fala, né? Deveria ser básico. Só que muitas vezes, pela falta de base, é preciso rever conceitos. Rever num nível um pouco superior, porque nós estamos falando com universidade agora, né? Com idade de universitários. Então, sistemas de equação do primeiro grau. E a matemática, como qualquer outra ciência, precisa ser estudada. Precisamos conhecer suas matizes, né? Quando temos sistema de equações, qual o significado disso? São duas ou mais equações para serem resolvidas para as variáveis, né? Para as incógnitas. Então eu tenho alguns casos de equações grandes, né? Em termos de sistema, né? Equações grandes, sistemas grandes, né? Duas ou mais equações para serem resolvidas, e aí evidentemente teremos mais incógnitas. Vamos pegar um exemplo e a partir do exemplo vamos ensinar o algoritmo da resolução, ok? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos dar um sistema de x menos 3y igual a 0 e 3x menos 2y igual a 0. Não necessariamente precisa ser igual a 0. Aliás, não vai ser igual a 0 não, vai ser igual a 7. Aqui, ó, a gente usa uma chave para delimitar o sistema. Então daqui nós vamos colocar dois métodos de resolução, tá? Método de resolução número 1. Esse método número 1 nós chamamos de substituição. A gente isola uma variável em uma das equações e aplica na outra. Então o método de substituição é isso. Quais os caminhos dele? Isolar a incógnita. Incógnita, né? Falei variável de novo. Isolar uma incógnita, eu escolho a incógnita. Se você olhar a equação, pode ser que uma seja mais fácil que a outra. A ideia é simplificar sempre na hora das resoluções. Isso é um método inteligente de fazer exercício. Isolar uma incógnita em uma equação. Então vamos fazer isso. Eu vou escolher essa de cima que é mais fácil. Olha só, ela é mais simples porque já tem 0 lá. X menos 3y igual a 0. Isso implica que eu vou somar 3y em ambos os membros. Então x é igual a 3y. Aí isolei aqui, ó, e vou aplicar na outra equação o valor de x, porque eles estão associados. Um sistema significa que o valor de x e de y tem que ser o mesmo para todas as equações, certo? Então, parte 2, o que a gente faz? Substitui na outra equação. Substitui a incógnita, né? Isolada. Como tem duas, a outra não pode ser a mesma, né? Na
na outra equação. Ok? Vamos pegar então aqui, ó. Aonde tem o x eu vou colocar y. Então eu vou resolver para y. X é igual a 3y. Vai ser tudo em função de y. Menos 2y igual a 7. Feito isso, né? Eu vou ter 3 vezes 3, 9. Então eu tenho 9y menos 7y igual a 7. Menos 2y, né? Onde saiu esse 7? Olha só que interessante o erro por falta de atenção, né? Eu já vi o 7 que estava do lado direito e substituí na minha cabeça o 2 pelo 7. A gente faz isso sem perceber, né? 9 menos 2 dá 7, y, que é igual a 7. Dividindo ambos os membros por 7, teremos 7 dividido por 7, que vai dar 1 do lado direito. Então, y é igual a 1. Feito isso, achado o valor de uma incógnita, o que a gente faz para encontrar a resolução da outra incógnita, né? Aplica-se o valor da incógnita na outra equação. Pode ser até na mesma, né? Em qualquer equação. Aplica-se o valor encontrado em uma ou numa das equações. Então, das equações que nós temos aqui, ó, vamos aplicar em x menos 3y igual a 0, né? Então, para descobrir o x menos 3 vezes y, 3 vezes 1, que é igual a 0. Olha, 3 vezes 1 dá 3, vou somar mais 3 em ambos os lados, eu vou ter 0 do lado esquerdo e mais 3 do lado direito. Então aí x vai ser igual a 3, né? Então daqui eu já tenho a resposta, portanto y é igual a 1 e x igual a 3. Você vai falar, terminei assim. A maioria de nós age assim, né? Terminei, pronto. Aqui é muito importante em resolução de exercício, principalmente em problemas práticos, em que você vai fazer uma casa, se for engenheiro civil, fazer uma construção qualquer como engenheiro agrônomo, ou engenheiro de alimentos, ou engenheiro ambiental, fazer o teste para ver se a igualdade se verifica. Então, verificar a solução é sempre importante. A verificação da solução é que nos dá condições de testar a veracidade da equação para que a igualdade seja mantida. Então, para testar a solução vai ser bem simples, ó. Nós podemos pegar aqui, ó, x menos 3y igual a 0. Nós vamos colocar aqui 3, que é o valor de x, menos 3 vezes 1, que é igual a 0. 3 menos 3 dá 0, 0 igual a 0, verificado para a primeira. Na outra, esqueci aqui a equação, 3x menos 2y igual a 7. Aplicando os valores, ó. 3 é 3, né? X é 3, então 3 é sempre 3, né? 3 vezes 3, menos 2 vezes 1, é igual a 7. Alguma coisa errada, né? Aí não tem como dar certo. Não, tem sim. 3 vezes 3 dá 9. Eu achei que tinha colocado a equação errada. Menos 2 igual a 7. 9 menos 2 dá 7, que é igual a 7. Então, feita a verificação, não tem como o exercício estar errado, certo? Algumas vezes isso é muito trabalhoso, né? Tem que fazer isso. Mas o que acontece é que deveria ser feito sempre. A questão é que nós
fazemos o exercício daquela alegria de ter resolvido, muitas vezes nem estando correto, né? O importante é que a gente resolveu, saímos daquilo. O método 1 foi o método da substituição, aqui, e o método 2 chama método da adição. Nós somamos os sistemas, mantendo sempre a base do conhecimento simples, né, da matemática. Vamos usar o mesmo lá, em termos de adição, né, a mesma coisa, o mesmo sistema, tá? Então, para esse método aqui, o que nós fazemos inicialmente? Nós vamos escolher um número em que nós vamos multiplicar ou dividir toda a equação, uma delas, para manter a igualdade nelas, de forma que a gente consiga, na soma ou na subtração, eliminar uma incógnita, né? Escolher um número para multiplicar tal que gere, vamos dizer assim, o oposto de uma incógnita, né? O raciocínio é simples. Precisamos aprender a pensar com matemática, ou matematicamente. Eu vou colocar entre parênteses, eliminar uma, né? Eliminar uma incógnita. Isso é gerar o oposto da incógnita. Então, o exemplo que nós temos é x menos 3y igual a 0. Esse é o sistema que a gente já deu. E 3x menos 2y igual a 7. Aí você vai ver, isso pode ser criativo quanto você for. Eu vou resolver aqui, ó, multiplicar por menos 3 todos os membros da primeira equação. Porque multiplicando x por menos 3, quando eu somar essas duas, menos 3x mais 3x dá 0, eu vou resolver em função de y. Então, x menos 3 vai dar menos 3x, e menos 3y vezes menos 3 vai dar mais 9y, e 0 vezes 3 dá 0. Isso é importante, né? Bastante importante compreender isso. Aqui embaixo, só fiz com a primeira, né? Olha aqui embaixo, vou só resolver aqui, mostrar só para você ter uma ideia de como fica. Aí nós vamos somar isso aqui, ó, menos 3x com mais 3x vai dar 0. Né? Então, o item 2 é soma-se ou somam-se, né, as equações. Eu vou colocar o verbo, é bom que já fica quase uma ordem, somar as equações. Como nós fizemos ali, ó, menos 3x mais 9y igual a 0. E aqui embaixo, não mudei a segunda equação, 3x menos 2y igual a, não é igual a 0 não, olha aqui, ó, a falta de atenção, igual a 7. Deve ter incomodado aí quem tem toque, né? É interessante, né, que eu também tenho um certo toque, só que quando a gente não vê o que faz, a gente não sofre, né? Então, vamos somar essas duas aqui, ó, e fazer a soma membro a membro, que é fundamental, né? E aí vem a organização, deixar um debaixo do outro, né? E aí
fazer a soma. Menos 3x mais 3x é 0. Mais 9y menos 2y vai ser mais 7y. E 0 mais 7 dá 7. É como a gente já tinha descoberto. Então nós separamos aqui do lado. 7y é igual a 7. Portanto, y dividindo ambos os membros por 7 é igual a 1. Como a gente já tinha feito, né? Então, o item 3, aplica-se o valor numa das equações. O valor da incógnita. Quando eu falo valor da incógnita, é porque eu já a tenho, né? Em uma das equações. Ou em uma equação. Qualquer que seja ela. Vamos pegar então a 3x, né? Menos 2y, 2 vezes 1, que vai ser 7. Isso vai implicar em 3x vai ser igual a 7, somar mais 2 em ambos os termos da equação. Aí nós vamos ter 7 mais 2. 3x vai ser igual a 9. Portanto, x vai ser igual a 9 dividido por 3, dividindo ambos os termos por 3. E vai dar 3, como a gente já tinha previsto. Evidentemente que agora você vai verificar a solução. Fundamental isso, né? Aí nós já verificamos antes, está correto, certo? Uma outra maneira também de verificar a solução do exercício é fazer por mais de um modo. Olha, o maior inimigo da resolução de exercício chama-se ansiedade. Quando você não sabe resolver, busca técnicas para resolver. Estuda métodos de resolução. Hoje está tranquilo se eu usar a internet para fazer isso, né? Até a inteligência artificial, ela ajuda na matemática. Ok? Isso sim é bastante importante. Fazer com calma. Aí a pessoa que tem dificuldade, aos poucos ela vai conseguindo ter facilidade, familiaridade com o assunto. Tudo tem a ver com familiaridade. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Isso é lógico, é a lei dos estudos e da inteligência. 4.2, equação do segundo grau. Então você já sabe que a potência da incógnita vai ser de grau 2. Tá? Já adianto que a inequação do segundo grau nós faremos depois. Tá? Primeiro eu estou trabalhando com equação, eu não fui para inequações, no caso, nem do primeiro grau. Mas o que é uma equação do segundo grau? A x ao quadrado mais bx mais c. Você vai encontrar, pode encontrar A2, A1, A0, mas esse aqui é o mais comum que a gente vê. Igualamos a zero. Essa é uma equação do segundo grau. Condição de existência dela. A tem que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, nós teremos bx mais c, né? Bx mais c, o grau vai para 1, nós voltamos para a equação do primeiro grau, certo? Obviamente que, de acordo com isso, A, B e C pertencem aos números reais, então a solução dela tem que ser real. Agora nós vamos fazer uma sequência de passos para provar a solução da equação do segundo grau. Eu fiz questão de mostrar esses passos por causa de uma coisa. Para a gente mostrar os artifícios algébricos. Eu escolhi um mais simples, para você entender a resolução, que é uma espécie de treinamento, né? Para a gente aprender a pensar algebricamente. Muitos já sabem, não tem nada de novo. O que tem de novo? E normalmente o que gera dificuldade nos exercícios? É o pedido da criatividade. E muitas vezes você tem pessoas boas em resolução de problemas, na matemática. Tem pessoas
tem facilidade para resolver o exercício, só que não entra naquela ideia de criatividade para resolver aquele tipo de exercício. Daí a necessidade de estudar. Então, na solução da equação do segundo grau, nós vamos fazer assim. Pegando a vezes x ao quadrado mais bx. O x tem hora que está se dificultando aqui para sair, né? Mais c igual a zero. O que nós faremos aqui imediatamente? Eu vou separar o coeficiente c no primeiro passo para o membro aonde tem o zero. Então, eu vou ter ax ao quadrado mais bx, que vai ser igual, diminuindo menos c em ambos os termos, menos c. Tá? Isso é fundamental aqui. O que a gente está fazendo? Nós estamos isolando a incógnita de um lado para colocar os números do outro, certo? E tem dois dessa resolução aqui. Nós vamos dividir todos os termos por a. Eu vou ter ax ao quadrado dividido por a mais bx dividido por a, que vai ser igual a menos c sobre a. Essa aqui é a resolução algébrica. Disso aqui, nós chegaremos à seguinte equação. Nós vamos pegar como base aqui, tá? A dividido por a dá 1. Eu vou ter x ao quadrado mais bx sobre a é igual a menos c sobre a. Nós vamos trabalhar aqui, porque ficou parecendo um e, né? Vamos trabalhar então com essa aqui. Aí nós vamos usar os artifícios algébricos. O artifício algébrico a ser usado aqui, para poder isolar o y, nós vamos trabalhar assim, como se fosse uma observação. Vamos fazer x mais d ao quadrado. Eu estou adiantando aqui o binômio, eu vou trabalhar com ele daqui a pouco em fatoração, tá? O binômio de Newton. E aí, teoricamente, né, porque nós estamos na matemática básica, você já está na universidade, você deve saber que eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Aqui. Aí, veja só. Quando nós temos esse valor aqui, nós vamos igualar com essa equação de cima aqui. Ó. Por quê? Porque essa equação de cima, se você for ver, ela também é um binômio. Então, o termo do meio, aqui, ó, equivale a quanto? Bx sobre a. B vezes x dividido por a. Vê se você entendeu. Pela ordem em trabalho matemático, nessas equações, cada ordenzinha, cada local representa o mesmo local na igualdade das equações. Então, eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado aqui é x ao quadrado. Seria mesmo, vamos fazer assim, quer ver? Em termos didáticos, eu vou colocar menos d ao quadrado do outro lado. Aí você vai entender essa questão, né? Que o d ao quadrado menos d ao quadrado eu vou igualar a menos c sobre a. Significa que sobrou 2xd aqui, ó. Eu coloquei uma variável a mais que é d e vou trabalhar em função de d, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? 2xd igual a bx sobre a. Ok? Ora, o que nós teremos aqui? Vamos resolver isso. Ó. Eu vou, evidentemente, dividir ambos os termos por x, e aí eu não vou ter o x. Aí eu vou ter 2d igual a ba. Vamos dividir ambos os termos por 2, e eu vou ter b sobre 2a. Passa devagarinho se for necessário. É uma equação usando os algoritmos simples de adição e subtração. Então eu tenho aqui que d
é igual a B sobre 2A. Olha só, parece que o caminho vai ficando tortuoso, né? Mas é um caminho criativo para a gente poder resolver essas equações. Aí eu vou pegar, igual ali em cima, eu vou colocar e fazer assim, x mais d, que é b sobre 2a. D é b sobre 2a. E vou desenvolver esse binômio, ok? Porque eu vou desenvolver esse binômio, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas ó, quem que é o quadrado do segundo? B ao quadrado sobre 2A. Quadrado de 2 é 4, quadrado de A é A ao quadrado. E aí nós estamos fazendo por similaridade, né? Identidade dos mesmos membros. Então aqui nós vamos dividir 2 por 2, já direto, e nós teremos x ao quadrado mais b sobre a, ó, vou colocar bx, né? Ou xb sobre a, que está aqui, mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, igual a zero. É importante fazer isso, né? Nesse desenvolvimento aqui, não precisa colocar zero não, equivoquei-me aqui. Não precisamos igualar a zero. O que nós precisamos enxergar agora é isso aqui, ó. A similaridade entre essa equação de baixo e olha lá, x ao quadrado mais bx sobre a mais bx sobre a, igual está aqui, ó, que é igual a menos c sobre a. Então, para tornar isso idêntico, né, como a gente viu lá, ó, vamos subtrair b ao quadrado sobre 4 ao quadrado em ambos os termos, e eu ficarei com x ao quadrado mais bx sobre a, que vai ser igual a menos b ao quadrado sobre 4a. Olha que interessante. Olha agora a similaridade. Quase que não vai dar para ver, né? Ó, x ao quadrado mais bx sobre a menos c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a do lado direito. Olha, pessoal, não chega a isso assim pensando rapidinho não. Algumas pessoas até têm essa facilidade, mas a maioria vai estudar para fazer isso, tá? Olha, o que nós podemos tirar daqui, ó, em relação a isso que a gente está fazendo aqui? Vamos continuar com x mais d, ó. D é b sobre 2a, ok? Como nós fizemos aqui embaixo. Substituímos o d por b sobre 2a, como está aqui, certo? Então o que nós faremos? O menos c sobre a, eu vou trabalhar assim, x ao quadrado, usando as mesmas técnicas de sempre, nós vamos inserir d na equação. Para inserir d na equação, eu vou ter a nova equação, x ao quadrado mais bx sobre a do lado esquerdo, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso aqui é igual a menos c sobre a, para que a igualdade se mantenha, mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, como está aqui, certo? Ó, dessa forma que está aqui em cima, como nós fizemos aqui em cima, observe que somando o mesmo número em ambos os lados, eu não altero a igualdade. Fazendo de novo, x mais d, quem que é o d? B sobre 2a. Vamos retornar aqui para você não se perder. Ó. D igual a b sobre 2a. Certo? Ao quadrado. Refazendo. O que nós vamos ter aqui? Quem é quem nessa situação aqui? Em relação ao que nós estamos fazendo aqui.
Veja que nós já fizemos essa conta em cima. Podemos repetir aqui, ó. Nós temos aqui x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Não é isso? Só que ao invés de eu fazer a discriminação utilizando o binômio, eu vou igualar isso aqui a quem que é x mais d. E quem que é o x mais d? Ou seja, quem que está do outro lado? Quem que nós trabalhamos aqui? Ó? Nós temos menos 4ac aqui, mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Você vai falar, como que nós chegamos nisso? Como é que nós chegamos nessa situação? Por que está igual dessa forma? Por que nós chegamos a esse valor aqui? Ó? Olha, por uma situação muito simples. Na verdade, ó, eu peguei esse que nós fizemos aqui em cima, trouxe aqui para baixo. Mas como que chegamos nisso? Dá uma olhada. Qual que é o MMC entre 4A ao quadrado e A? 4A ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por A dá 4A vezes menos C menos 4AC. Mais 4A ao quadrado por 4A ao quadrado dá 1. 1 vezes B ao quadrado, B ao quadrado. Então apenas trouxe de cima, né, a continuação dessa equação que nós fizemos aqui. Por que nós fizemos isso? Porque essa equação aqui, ó, representa a equação de segundo grau que a gente estava fazendo lá. De acordo com o que nós aprendemos sobre as regras da potenciação, x mais b sobre 2a vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz quadrada, e aí eu vou colocar na raiz quadrada, né? Vou colocar o b ao quadrado primeiro, que já vai pegando o formato que nos interessa da equação de Bhaskara, né? b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Mas não podemos esquecer disso, porque o número negativo e positivo elevado ao quadrado, ele dá o mesmo valor, então é mais ou menos raiz disso aqui. Ora, a mais ou menos raiz disso aqui, não tenho como tirar a raiz de cima agora de maneira direta, mas embaixo sim, porque 4a ao quadrado, ficou muito claro que não, né? 4a ao quadrado, a raiz de 4 é 2 e a raiz de a ao quadrado é a, né? b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, foi uma maneira de fazer um raciocínio algébrico para chegar às equações de Bhaskara na resolução da equação do segundo grau. Ok? Então, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Nós chamamos b quadrado menos 4ac de delta. É isso. E aí, dada a condição de existência para os números reais, b quadrado menos 4ac, a condição da existência da raiz é que ela seja maior ou igual a zero, a raiz quadrada. Essa é a condição de existência. Ok? Esse ponto é fundamental para a gente fazer essa análise aqui, tá? Então, nós fizemos aqui o item 2, aqui eu vou colocar como item 3 da nossa resolução, esse aqui, o item 4 da nossa resolução, eu tinha esquecido de colocar os números, e aqui vamos para o item 5 dessa resolução algébrica da equação de segundo grau. Se você for seguindo aqui o raciocínio, você vai aprendendo um pouco mais sobre álgebra, né? É importante. Então, eu vou isolar o x ali, ó. O que eu vou ter do outro lado? Menos b sobre 2a. Olha só. Estou pegando essa equação aqui, ó. Vou menos b sobre 2a para o outro lado, né? Certo? O que mais? Mais ou menos raiz de quem?
isso aqui, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido sobre 2a, por 2a. Como eu tenho o mesmo denominador, então x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí sim, nós vamos ter duas soluções, por causa do mais e do menos. E chegamos então, finalmente, à equação de Bhaskara. Ele não seguiu esse raciocínio, ao que nos parece. Eu não me lembro, em termos históricos, se foi essa álgebra que ele utilizou, né? A história é bem interessante, assim, é bem poética, né, sobre a descoberta dessa equação. A história também é um pouco confusa em relação a isso. Vamos pegar um pouquinho b quadrado menos 4ac, nós chamamos de delta. E aí nós temos o seguinte, esse delta, se ele for maior do que zero, nós temos duas raízes para a equação do segundo grau. Então, se ela é do segundo grau, ela tem duas raízes. Duas raízes reais, que aí não vai caber reais aqui, né? Vou passar isso tudo aqui para baixo. Então, se delta maior que zero, isso implica em que existem duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, aí somar ou diminuir zero, vai dar uma raiz só, né? Só que matematicamente nós falamos que tem duas raízes reais iguais. No fim, em termos de número, é um número só. Duas raízes reais e iguais. Mas nós podemos calcular aqui um delta menor que zero. E aí não existem raízes reais, mas existe raiz. Nós podemos resolver o exercício para os complexos. Não existem raízes reais, mas existem raízes complexas ou imaginárias, ok? Então, só para exemplificar algo que é bastante simples, porque é muito difícil uma pessoa chegar na universidade sem ter decorado b quadrado menos 4ac, né? Ou x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, já sabendo quem que é delta. Então, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado, só para resolver a equação, né? Mais 5x mais 6 igual a zero. Então, normalmente, para a solução desse exercício, a gente, muitas vezes, quando é ensinado lá no nono ano, né, a gente primeiro calcula o delta, né? O delta é b quadrado menos 4ac. Aqui é uma fonte de erro por falta de atenção absurda, porque a gente faz sem usar os parênteses, né? Então, olha aqui, ó, essa é a, vou colocar de cor diferente, ó. Então, aqui nós temos coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, é aconselhável muitas vezes, ó, quem que é o A? É 1x. Quem que é o B? Aconselhável discriminar os coeficientes. B igual a 5 e C igual a 6. Então, eu tenho b quadrado menos 4ac. Quem que é o B? É o 5. 5 ao quadrado, podemos colocar entre parênteses, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Porque muitas vezes você tem aqui um menos 6, um menos 1, então é bem importante utilizar o parênteses, né? 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Isso implica que o delta é igual a 1. Okay? Aí nós aplicamos então o valor do x. Ó. X é igual a menos b
mais ou menos raiz de delta, já calculado, sobre 2A. Nós podemos chamar de x1 ou x', como você preferir. Então vai ser menos 5, vamos usar o mais, raiz de delta, que é a raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Eu escolhi uma bem simples para a gente fazer. Então vou ter menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4 sobre 2. Então o x1 vai valer menos 2, que é uma das respostas da equação. O x2 ou x2', como preferir, vai ser igual a menos 5 menos raiz de 1 sobre 2A. Tomar muito cuidado se o A tiver sinal negativo, tá? Eu terei menos 5 menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Menos 6 menos 1, menos 6, menos 5 menos 1, né? Já falei a resposta. Dividido por 2, então vai ser igual a menos 3. Então a solução, aí pode colocar x pertence aos reais, tal que x é igual a menos 2 ou igual a menos 3, né? Vai colocar esse valor aqui, discriminando, né? Já é suficiente na maioria dos exercícios. x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a menos 3. Ok? Eu usei o ou antes, né? É o i que é para usar, tá? Não o ou. Aí depois a gente vai ver isso. Então agora nós vamos parar essa aula 13 aqui e de equações, e a próxima aula vai ser sobre inequações do primeiro grau e fatoração, ok? Tenham bom estudo e até a próxima.